Eu sou Alex Carneiro, advogado especialista em direito político e econômico, e queria dizer que é um prazer poder colaborar com o Fórum Regional de Escolas Médicas Pagas, o FOREMP, acontecendo em Curitiba, e queria agradecer especialmente à comissão organizadora, na pessoa da Juliana Munhoz, para que pudesse de alguma forma contribuir. Como também sou apresentador do programa Gestão Pessoal, um programa voltado a contribuir, com as pessoas na sua vida pessoal, organizacional e familiar, estamos diretamente aqui do estúdio da Rede Assim, a rádio mais informada, que tem esse perfil de contribuir com utilidade pública, para tratar da questão ligada à Lei 9.870, uma lei que procura regular valores e a relação entre o estabelecimento de ensino privado e também os pais, ou no caso de vocês, no ensino superior, os próprios alunos diretamente. É interessante, antes de entrarmos, já que estamos tratando de um fórum de nível superior, antes de entrarmos mais especificamente nos aspectos ligados à Lei 9.870, é interessante nós podermos falar um pouco sobre quais são os princípios, qual é o arcabouço jurídico que envolve essas questões. O primeiro está no artigo 170 da Constituição, que é o capítulo da ordem econômica e social, e o outro, ainda dentro desse mesmo capítulo, é o artigo 206 da Constituição, que fala do direito à educação, o dever do Estado e da família com relação a isso, e também a possibilidade que essa educação ela possa ser exercida pela esfera privada, não apenas pela esfera pública. Nesse sentido, é importante ressaltar alguns aspectos que estão ligados ao entendimento dessa norma. Um deles é que toda a atividade econômica, e aí temos que entender que mesmo que estejamos falando de escolas, de universidade, de estabelecimento de ensino, essa atividade é uma atividade que também tem elementos econômicos. Então, toda atividade econômica, ela precisa observar alguns princípios. Para nós aqui, eu diria que pelo menos 3 princípios são interessantes de ser pontuados. O primeiro princípio é da dignidade da pessoa humana, ou seja, o acesso à educação, a forma pela qual a educação é desenvolvida, toda ela deve se pautar pela dignidade da pessoa humana. O segundo aspecto é a função social da propriedade. Então, quando se fala especialmente em educação, estamos falando de uma atividade econômica que, obviamente, precisa cumprir sua função social. O terceiro aspecto está ligado ainda dentro da atividade econômica, é a defesa do consumidor. Temos na relação estabelecimento de ensino e aluno uma relação econômica, uma relação contratual, uma relação de consumo, onde um lado presta serviço e o outro lado recebe todo o elemento voltado a aspectos cognitivos e intelectuais da sua formação. Obviamente, então, que ao olharmos para a Lei 9.870, nós precisamos, você que está me ouvindo, nós precisamos entender essas questões, porque elas vão sempre permear todos os aspectos que envolvem tanto o contrato como as questões ligadas à inadimplência. O outro ponto é que o que tem como preponderância e primazia da Lei 9.870 e dessa relação de prestação de serviço educacional é o direito à educação. Há uma relação contratual, há uma relação econômica, mas essa relação econômica envolve um objeto que é um objeto especial e que exige um cuidado especial, que é a educação e, consequentemente, o próprio educando, o próprio aluno. Então, nesse sentido, vejam, a Lei 9.870 ela vai falar de valores, vai falar de planilhas, vai falar de possibilidade da documentação, acesso à documentação, acesso à transferência, a como que uma entidade de ensino voltada para fins não filantrópicos tem que se pautar, mas tudo isso tem que estar fundamentado nesses princípios. Muito bem, colocar esses aspectos, vocês que estão aí no Fórum Regional dessas escolas médicas pagas, é importante que nós comecemos então a tratar o seguinte, os valores que a Lei 9.870 estabelece, ela diz que esses valores, antes de mais nada, precisam tomar como base de cálculo os valores do ano anterior da instituição de ensino ou do semestre anterior, caso o ensino seja semestral.
E, nesse sentido, esse aspecto traz outros elementos, né? O primeiro deles, qual é a base para a cobrança desse valor? A lei estabelece que essa base ela deve ser apresentada, tratada, uma planilha de custos. Né? Só que essa planilha de custos, você que é aluno, que é pai, que é responsável pelas parcelas, pelo custeio dessa educação, é bom que você entenda que essa planilha ela não envolve apenas a prestação de serviço na relação professor-aluno. Esse é o processo finalístico do estabelecimento de ensino, mas há outros processos, são processos de apoio, né? Como a estrutura, toda a estrutura do estabelecimento de ensino, da instituição de ensino, bem como seus recursos humanos. A própria lei fala desses aspectos, de custos operacionais e custos de recursos humanos. Né? Esse é um ponto importante, né? Para que, ao se verificar uma planilha, uma vez que a própria lei diz que essa planilha, quando requerido, ela deve se tornar pública, deve ser dada a conhecer, ao analisar essa planilha você possa perceber que há todo esse espectro de elementos a serem tratados nelas. Além disso, a lei estabelece que essa planilha, esse valor, melhor dizendo, ela tem como vigência 1 ano, né? Então, ou, obviamente, o semestre, se for um estudo semestral. Dito esses aspectos, fique conosco, vamos continuar tratando dessa questão e você pode acompanhar tudo isso ainda pela Rede Assim, em www.redeassim.com ou baixando, né, pelo nosso site. Isso é nosso link para o seu celular, ou então ainda nos visitando no YouTube /Rede Assim /Gestão Pessoal.